John Textor nega a ida de Gregory para o Al Rayyan. É fake. Esta proposta ainda não é séria. Ou seja, depois de André Hernan, Vene Casagrande soltarem na mídia que Gregory estava certo com o Al Rayyan, Botafogo e Al Rayyan tinham se acertado ali num valor, numa condição, Textor em pessoa negou. Vamos ver isso e muito mais. Tem também a vitória fantástica em bom futebol, jogo envolvente, evolução tática. Botafogo 2, Vasco 0. Em 3 treinos, o filho do Ancelotti botou o Diniz, que estava treinando há um mês inteiro com o Vasco no bolso. Vamos ver aqui, tem programa de Sport TV, de ESPN, tem um monte de blogueiro aí, conhecido, maneiro aí, que a gente acompanha na internet. Isso e muito mais agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Tivemos outro jogo de uma equipe voltando da Copa do Mundo de Clubes, né? O Botafogo teve um clássico regional, um clássico local contra o Vasco. Me parece que nesse jogo aí a expectativa do time que não foi à Copa do Mundo era maior, né? Porque o Vasco ganhou desse São Paulo aí, que não era o São Paulo do Crespo ainda, né? Deixou uma boa impressão na despedida do Campeonato Brasileiro, antes dessa pausa para a Copa. E o Fernando Diniz teve lá o seu tempo para trabalhar, né? E encontrou um Botafogo que agora está em completo processo de reestruturação, né? Porque já tinha saídas anunciadas de jogadores, alguns que chegaram durante a Copa do Mundo ainda estão, né? 3 jogadores que começaram o jogo hoje, o Caio, zagueiro, Montoro e Arthur Cabral, não eram jogadores do Botafogo antes do Mundial. E entraram nos jogos da Copa do Mundo sem, né? Acho que nenhum deles chegou a ser titular em algum momento. Não. Nem o Montoro, né? Não. Mas então, entraram, o Montoro foi o que entrou bem, os outros não tiveram essa mesma Correia teve alguns momentos no final do jogo com o Palmeiras que ele até melhorou um pouco o nível. Né? Quer dizer, hoje ele entrou. Que vai ser hoje ele entrou cadenciando mais. Novo treinador. Montado pelo treinador que acabou de chegar. Há uma possibilidade no ar, o GE noticia que o Gregory fez o último jogo hoje. O Textor diz que a situação ainda não está fechada, mas enfim, é uma grande. Aí o gol do Arthur Cabral. Mas não está fechada, mas está acertada desde antes da Copa do Mundo, tá? Então, aparentemente, é mais uma mudança importante de jogador que é fundamental na maneira de jogar. Acho que, no fundo, assim, o jogo deixa 2 sentimentos bem distintos, né? Sob o ponto de vista do Vasco, a atuação muito abaixo do que se esperava, foi um dos piores jogos do Vasco com o Fernando Diniz, considerando antes e depois da parada, especialmente defensivamente. O Vasco foi muito mal no primeiro tempo, quando o Vasco tentava pressionar. Ele até conseguiu, por vezes, incomodar a saída do Botafogo, mas se essa saída era ultrapassada, não é que o Vasco às vezes estava em mano a mano atrás, o Vasco às vezes estava em inferioridade na sua linha defensiva. O Vasco, e no segundo tempo começou a ceder transições, esse lance aí até é o lance que estava impedido, o Natan, ele nem vai acabar finalizando, né? Mas a quantidade de transições defensivas ruins do Vasco chegando em inferioridade para defender foi muito grande. Aliás, bonita a bola do Montoro, né, no lance do segundo gol. Ele teve, podemos falar assim, ótimas escolhas, com calma, com paciência, com qualidade e participou dos gols. O jogador tinha 18 anos. Então, ele tá calma para jogar. Sabe o que ele me lembrou vendo o jogo hoje? Sabe do 8 do Atlético Madrid, o Correia também, não é Correia? Como é que é o número dele? Ele jogou aberto aqui, acho que do Atlético Madrid. Eu acho que ele é espanhol. Com essa capacidade, como é um meia, que ele pode jogar aberto, mas com nível de inteligência para construir jogada. Até vendo o jogo, eu falei, opa, tá aí o Almadinha para trazer criatividade, porque o Savarino ainda também não foi bem, e ele foi o cara mais lúcido assim, nesse sentido. Tá falando do Barrios. É o Barrios, então. Isso. E o Savarino não faz uma boa temporada. Ainda não. Vai ganhar a concorrência do Correia. Mas deu para mim, eu não sei se... Para mim, eu vi o Vasco sofrendo fisicamente. Segundo tempo, cara, em muitos desses momentos, parece que estava mais pesado, né? Pode ter sido a carga de trabalho desse tempo, chegou no pré-jogo, às vezes você estava um pouco mais estafado. Em muitos momentos, o Paulo Henrique, no segundo tempo, ele não tinha opção de triangular. Movimentos mais lentos dos atletas, nessa questão da gente estar acostumado a ver futebol. Então, nesse sentido, o Vasco não fez realmente um bom jogo. O Botafogo ele fez um jogo mais consistente, cara. Eu tô com esse problema agora de memória. Eu ouço algumas coisas, guardo, mas não consigo dar a fonte. Não me lembro quem falou. E era uma frase de alguém ligado ao futebol. Também não me lembro quem é essa pessoa, mas vamos lá, né?
Alguém me disse que alguém ligado ao futebol fez a seguinte análise. Os clubes que voltaram da Copa do Mundo vão voltar num ritmo melhor agora. Mas eu acho que na frente... Porque estão jogados e lá na frente vão cobrar, vão pagar a conta. Possível. Pode ser. Isso é muito possível. Acho que essa é a grande... Essa perna pesada do Vasco, porque estava com uma carga de trabalho que era mais voltada para os treinos, daqui a pouco vira ritmo de jogo. O Botafogo já está solto. Enquanto isso, um Botafogo começa a... O Botafogo conseguiu claramente cumprir a questão de todas as facetas do jogo, cumprindo as suas funções o tempo todo. E o Vasco daí foi se quebrando, foi falhando e ele foi se aproveitando. Agora, assim, sobre o David, né? David Ancelotti, acho que a gente vai precisar ainda de tempo para entender de fato que identidade vai ter o Botafogo, né? Diante de toda essa questão colocada em torno do modelo de jogo, do estilo que o Textor quer ver, assim, ele parecia até bem satisfeito à beira do campo no final do jogo. Mas assim, foi um jogo, não foi também não era uma partida absolutamente brilhante, né? O Botafogo acabou conseguindo encontrar muita vantagem em lances de transição rápida mesmo, porque o Vasco cedia muito esses espaços. Agora, foi muito pouco tempo para ele trabalhar o time. Mas bem posicionado nas duas linhas de 4, assim, né, Mansur? Com paciência, né? Um pouco mais de tempo a gente vai entender melhor o que vai aparecer nesse Botafogo. Vai ser curioso acompanhar o trabalho do filho do treinador da seleção brasileira, né, num clube. Só queria registrar que uma das coisas das quais a gente não sentiu saudade nesse mês já reapareceu nesse jogo aí, né? Gramado horroroso. Não, aliás, está muito ruim. A quantidade de areia que subia em algumas áreas do campo, a cada chute, a cada batida. Para um estádio, um gramado que não é utilizado, é uma vergonha, cara. Ficar esse tempo todo e justamente quer atrair, né, os grandes clubes para jogar lá. Claramente. Pô, você vê o gol, todo machucado, parece que tá tendo jogo, o quê, de amigos lá, que a gente acaba não vendo, né? É um pecado, cara. É uma pena, mas a gente já voltou a ver gramado ruim aí, já logo de cara. O Botafogo, o jogo em Brasília, no Mané Garrincha, fez 2-0 no Vasco. Uma vitória importante para o Botafogo. Né? David Ancelotti estreando sob o comando do Botafogo. Ele ainda não ficou à beira do campo, né? Que era o Caçapa que estava por ali. Mas é o início da era David Ancelotti, né, ô Luizinho? 2-0. Casimiro Miguel, você começou o programa falando sobre o jogo. Então é o seu momento para continuar. A gente não pode tomar esse gol, já começa a falar. O goleiro mais bem pago do Brasil, renovou agora o contrato. Bola desviou e tudo mais, beleza. É o goleiro mais bem pago do Brasil. Bom jogador. Tem que pegar. Mano, eu não vi o jogo direito, sendo bem sincero, não vou mentir. Eu já não analiso porra nenhuma quando eu vejo o jogo inteiro. Se eu não vi, então eu não vou pagar aqui de analista. Eu só fico decepcionado porque, assim, o pouco que eu vi, o Vasco produziu pouco. O pouco que eu vi, o Vasco não foi bem. O Botafogo tem mais qualidade, tem melhores nomes, beleza, mas o Vasco ficou treinando muito mais tempo que o Botafogo. O Vasco está mais inteiro do que o Botafogo. E porra, mais uma derrota, né? O Vasco venceu um clássico esse ano, né? Nossa. Linha de passe, mano. Isso é linha de passe. Desculpa. É muito bom jogador, o Montoro. Muita coisa. Ótima contratação no Botafogo. Eu também não vou mentir, a gente estava se preparando para entrar no programa aqui. Consegui ver ali na van, né, o primeiro tempo. O Vasco até inicia controlando mais a posse de bola, mas depois o Botafogo encaixa a marcação, passa a ser mais perigoso quando sobe mais a marcação, né? Buscando mais o contra-ataque. Segundo tempo eu não consegui ver. O Botafogo é mais time que o Vasco. Isso a tabela já diz, quando a gente analisa o elenco também. Mas eu esperava mais do Vasco depois dessa parada. Acho que o Vasco teve tempo pro Diniz trabalhar. Eu acho que o Vasco precisa de mais reforços, além do Thiago Mendes. Muito mais. Muito mais. Uns 8. Hoje, por exemplo, sai um Coutinho, entrou o Alex Teixeira, com todo respeito ao atleta, mas em 2025, o Alex Teixeira ser uma solução, eu acho que assim... Um jogador que o Vasco não contava em 2022. Sim, o campo tá mostrando... 2023. O campo tá mostrando que é um jogador que não é mais aquele Alex Teixeira que surgiu muito bem com a camisa do Vasco. Agora, ô Luizinho, do outro lado, o lado do Botafogo, vitória importante porque é o início de um Botafogo aí do Ancelotti, sem Igor Jesus, então com o gol do Arthur Cabral, né, titular hoje. Jogador, pô. Vai fazer bom jogador, boa contratação. Eu acho. Montoro, e o Jair também fora, né? O Jair fora, o Montoro colocado como titular. Gregory fora do Botafogo, tá? Informação de agora. Foi pro Arrayan. Busca aí. Como é que é? Busca no site da tua ex-empresa. Vê se tu não acha. Aliás, o site é bom. Arrayan. Fala. Busca lá. Aí é uma perda significativa. O que eu ia dizer Jorge, o seguinte, né? Eu acho que
o Igor Jesus é muito bom jogador e ele provou isso mais uma vez na Copa do Mundo. Informação, tá? De fato, o Serginho Santana, um abraço pra ele, sabe pouco de Botafogo. Acertou a venda, então, do Gregory para o Al Rayyan. Uma baita desfalque pro Botafogo. Então, obviamente que o Gregory é um dos grandes nomes dessa geração tão vitoriosa do Botafogo. O Igor Jesus é muito bom jogador, provou isso na última temporada e estava aqui na Copa do Mundo até recentemente mostrando isso também. Monstruoso aqui. Mas eu acho que o Botafogo não vai sentir a falta dele porque o Arthur Cabral entrega coisas que o Igor não entrega tanto, que são os gols. Mas é diferente. Não, completamente diferente. Eu acho que o Igor Jesus entrega... Ele é mais completo. Só que assim, mas o Arthur Cabral é mais goleador e o Igor Jesus é mais jogador. É isso aí, perfeito. Eu prefiro ter o Igor Jesus. Eu também entendo, só que... Igor Jesus é diferente. Só que a bola na casa muda resultado do jogo e muda comportamento de adversário. O Arthur Cabral é um cara de mais presença diária. Só pra deixar claro. O Igor Jesus não fazia gol pra caralho, mas quando precisava... Ele jogou grande ainda. Não, ele fez grande na Libertadores de classificação. Você sabe qual foi o único jogador que fez um golzinho no PSG? Igor Jesus, nos últimos jogos. Sim, mas olha só. Mas é lógico... Gente, tu narrou. O que eu tô dizendo é o seguinte, é óbvio que o Igor Jesus faz falta. Eu gostei. Mas a reposição foi muito boa. Ótimo, é muito bom jogador. A reposição foi muito boa. Fala muito. A reposição foi muito boa e eu acho que o Botafogo não vai sentir tanto a falta porque esse cara vai entregar gols. E só um ponto. E o Montoro vai passar a jogar. O Igor Jesus, ele entregava muita criação, movimentação. Tem um jogador que hoje, pra mim, foi o melhor em campo, pelo que eu tenho visto aqui, isso foi confirmado, que vai acrescentar muito na criação, na articulação, que é o Montoro. Esse é um cara que pode... Os caras acharam uma Almada de 18 anos. Isso aí que é... E assim, quando a gente viu o Montoro, com alguns minutos na Copa do Mundo, a gente falou, ele tem o molho. No primeiro toque. O molho ele tem. O primeiro toque, é jogador diferente. Porque assim, a estreia do moleque contra o Paris Saint-Germain... Foi contra o PSG. Não, é contra o PSG. E depois contra o Atlético de Madrid. E assim, irmão, te falar... Tranquilo, trabalhando a bola. Mas ali foi mais ou menos aqui. Foi nesse jogo ou foi na Filadélfia? O jogo contra o Palmeiras? Aí fica demais. Aí, meu amigo. Não, o Palmeiras é mais claro. Tu vai lembrar do lance do cabelo? Não, tô dizendo mais. Só tô dizendo o seguinte, ele não acompanhou. Não acompanhou, mas ele é muito bom jogador. A função dele é acompanhar? Também, né? Naquela hora a bola era. Acabou já a jogada. Pro Montoro, mas o Botafogo 2-0. Bom pra caralho. Montoro, não, só tô falando. Importante vitória do Botafogo e o Vasco na temporada do Botafogo aí ao Brasileirão com uma derrota. O próximo jogo do Vasco, hein? Puto. Aqui. Diretoria, Botafogo 2, Vasco 0, um bom jogo de futebol em Brasília, campo de areia, né? Brasília, voltamos ao futebol brasileiro, 4 minutos pro VAR, voltamos à nossa programação normal. Infelizmente, nesse sentido, a gente parece que realmente não consegue, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, mas o jogo em si foi muito bom, né? O primeiro tempo, os dois times tentando agredir, os dois times buscando gol, isso vindo logo após um São Paulo e Flamengo, onde o São Paulo não quis jogar, ficou ainda maior, né? O jogo ficou ainda mais legal, porque você vê e fala, pô, o Botafogo quando retoma a bola, tem lá a volúpia ofensiva dele, quando o Vasco tem a bola, ele tenta trabalhar a bola para conseguir chegar, pô, tem aqui um ímpeto de ganhar o jogo, né? O que deixa o São Paulino morrendo de inveja como eu. E os dois times tentavam cada um à sua maneira, o Botafogo com um jogo um pouco mais reativo, por quê? Porque aí o Ancelotti também não é burro, né, meu? Qualquer pessoa sabe que no Brasil, você vai jogar um jogo contra o time do Diniz, a bola é dele, irmão. Ele vai ficar com a bola. O que eu faço? Eu acelero pra cacete o jogo na hora que eu tiver a bola retomada. Deixa a bola com ele, que a bola fica com a bola. Mas na hora que eu retomar a bola, eu vou levar perigo. Obviamente, quando o Botafogo chegava no ataque, ele chegava com uma defesa do Vasco desguarnecida. Então ele conseguia chegar na cara do gol e ter uma possibilidade um pouco mais clara do que a do Vasco, que trabalhava a bola mais lentamente para chegar. Primeiro tempo termina em equilíbrio. Os dois times alternaram momentos e foi um bom jogo no primeiro tempo. Os dois times jogaram um bom futebol. Só que quando vem o segundo tempo, o gol do Botafogo sai muito rápido. Sai, sei lá, antes dos 5 minutos do segundo tempo. Acho que 2 minutos. E aí, irmão, o Vasco se quebra todo. Porque aí vem um mérito do Ancelotti hoje na estreia dele no Botafogo, que é de não recuar o time do Botafogo. O que ele faz? As alterações que ele faz não são aquelas alterações de quem tá ganhando um clássico e começa a tirar atacante e botar volante. Ele vai trocando os jogadores ofensivamente e mantendo uma velocidade. Ele mantém um time do Botafogo ofensivo. Portanto, o Vasco não virá do jeito que o Diniz quer, que o Diniz vai trocando. O estilo Diniz, ele vai trocando zagueiro por atacante. Ele tá perdendo o jogo, ele quer que se dane. Ele vai tirando zagueiro, volante, vai botando atacante, vai botando o time pra frente. Se você andar no ritmo dele e recuar, o jogo fica na tua área e uma bola vai entrar. O que ele fez muito bem o Ancelotti na estreia dele hoje? Ele falou, não vou recuar não. Eu vou deixar 3 caras lá na frente, ainda vou deixar com saída de bola aqui no meio de campo para enfiar a bola para esses 3 caras. Meu irmão, 4 jogadores do Vasco não vão vir. Você já matou consideravelmente a pressão do adversário. Tem 2 formas de se defender. Uma é dando preocupação para o adversário e a mais convencional é você estacionar um ônibus atrás. O treinador mais convencional, o time mais covarde, ele faz de ficar fechadinho lá atrás e não dar opção
pro adversário. O time mais ousado, o treinador um pouco mais abusado, é o cara que vai lá e fala, não, você não vai vir pra cima de mim, porque eu vou deixar 3 ali nas tuas costas, tu não vai sair daqui. Você vai vir, mas você não vai vir com todo mundo, porque eu vou deixar 3 ali nas tuas costas. No futebol brasileiro a gente tem dificuldade disso porque a gente sabe que os cargos são muito rapidamente, né? O treinador cai muito rápido, então o treinador não tem nem coragem de fazer muito isso. Talvez o Ancelotti, sabendo que ele não precisa disso, o pai dele tá na Copa do Mundo, ele vai estar na Copa do Mundo, seleção brasileira e tal, ele foi lá, fez do jeito dele, fez as alterações, ele fez um jogador um pouco mais recuado, acho que é o Newton, né? Que entrou um pouco mais recuado, não sei se fala Newton ou Neilton, nunca sei o nome certo dele, o jeito que escreve, o jeito que fala. As outras todas botando jogadores de velocidade para puxar o contra-ataque. E aí, irmão, por mais que o Vasco tenha a posse de bola, o Botafogo tá mais organizadinho, fechadinho, ele tira o Coutinho, o Diniz tira o Coutinho, quando ele tira o Coutinho, ele tira a opção de criação com bola nos pés do Vasco, porque passa a ser um time que não tem mais a velocidade para buscar, porque o Botafogo não tá dando espaço, e o Botafogo tem o contra-ataque. De modo que, por mais equilibrado que o jogo seja, o Botafogo cria 5, 6 chances claras de gol, e o Vasco nenhuma. Por quê? Porque o jogo foi para essa direção a partir do 1-0 e o Ancelotti leu melhor, entendeu melhor o jogo com coragem do que o time do Vasco, que tentou desesperadamente jogando o time para frente, é o que tinha, né? O Botafogo naquela condição, aliás, acabou de fazer um puta estágio no Mundial de como me fechar aqui atrás e tentar um resultado, então assim, o Botafogo acabou de treinar contra alguns dos melhores times do mundo nessa situação, obviamente que pro Vasco seria mais difícil. Se o Vasco sai ganhando o jogo, acho que provavelmente seria outra partida, mas é aquele tipo do jogo que, se você der pro time mais reativo a possibilidade dele sair ganhando, irmão, a possibilidade dele matar esse jogo no contra-ataque é muito grande. O Botafogo foi muito bem, se recupera no Brasileirão, entra no meio do bolo ali e estamos assistindo, estamos vendo a briga acontecer. Aqueles que a gente imaginava vão finalmente se ajeitando lá em cima e devem ficar até o final da temporada. Galera, Campeonato Brasileiro de volta, né? E 13ª rodada, a gente transmitiu aqui na Transamérica agora. Vasco e Botafogo, o mando foi do Vasco, jogo em Brasília, no estádio Mané Garrincha, gramado horroroso. E um jogo onde o Botafogo venceu por 2-0 de maneira muito merecida. Nem precisou jogar um futebol em nível de Copa do Mundo para vencer o Vasco, não. O Vasco muito mal, né? O Botafogo que teve os gols marcados pelo... os 2 gols no segundo tempo, Arthur Cabral aos 2 minutos do segundo tempo e depois o Nathan Fernandes aos 32 minutos. Né? O Vasco falhando muito na marcação, o Vasco sem exibir repertório tático. E acabou sendo presa fácil. Saiu barato, tá? Poderia ter saído 3-0 tranquilamente, mas o Léo Jardim, mais uma vez, com boas defesas. O Botafogo, claro que não jogou no nível que a gente esperava, né? Um Botafogo muito modificado. Primeiro jogo sem o Igor Jesus, Arthur Cabral tem uma característica muito diferente da dele. Montoro, muito bem esse menino. Né, muito bom, achado do Botafogo. O scout do Botafogo, mais uma vez, trabalhando muito bem. E o Vasco, por sua vez, com o Felipe Coutinho, mal demais, né? Um péssimo jogo do Felipe Coutinho, acabou substituído pelo Alex Teixeira, que não conseguiu tocar na bola. E me assusta, assim, né? Foram 30 dias para o Vasco sem jogar, 10 dias de férias, 20 treinando, e aparentemente Fernando Diniz não conseguiu, né, arrumar esse time taticamente, e o Vasco deixou muito a desejar. Vitória do Fogão, vitória merecida, e a gente segue agora nessa retomada de Campeonato Brasileiro e das outras competições aqui na Transamérica. Amanhã tem transmissão de Chelsea e PSG final da Copa do Mundo com a equipe do Éder Luiz. Um abraço, galera. John Textor nega a ida de Gregory do Botafogo para o Al Rayyan. Fake esta proposta, não é séria. Vamos ver aqui. Gregory não teve venda ao Al Rayyan efetivada, diferente do que publicou a imprensa na noite de sábado. Ele foi que garantiu John Textor, acionista da SAF Botafogo, negando haver um acerto. Aspas para Textor: incrivelmente fake, não estamos perto de um acordo. Sempre ouvimos propostas sérias, desde que sejam boas para nossos jogadores. Mas esta proposta não é séria. Vamos curtir o futebol, escreveu John Textor no Instagram. Tá aqui o post, ó. Né? Então ele desmentiu pessoalmente as notícias, os furos de reportagem, né, de André Hernan e Vene Casagrande, que são fornecidos por empresários de jogadores. Para mim, é o empresário do Gregory querendo forçar a barra para ele sair. Bom, rapaziada, análise do jogo aí, né, pra gente encerrar aqui esse vídeo. O Botafogo teve um primeiro tempo que, lógico, com um time que está começando um trabalho novo agora, que além disso está com peças novas entrando,
no time titular, como Montoro, Arthur Cabral, Caio Pantaleão. Então vai se ter ali uma sensação de desorganização momentânea até os caras entrarem no eixo, entrosarem, perceberem ali no automático as suas funções táticas e tudo mais. Tudo isso junto cria-se uma certa instabilidade inicial, que rapidamente sumiu. O Botafogo começou a tomar a rédea da situação, a rédea do jogo, e colocou o Vasco nas cordas. 2-0 foi de novo um placar muito, muito injusto. O Botafogo tinha que ter goleado o Vasco. Era uma atuação para golear o Vasco. Perdemos, não foram chances, finalizações claras, não. Mas as jogadas criadas não se concretizaram em finalizações por erros de escolha, tomada de decisão, um passe errado ou uma escolha de passe que não era para o cara correto, tinha um cara em melhor condição ou mais livre que ele para você acionar. Entre outras situações que impediram várias jogadas de se tornarem chances claras de gol. Mas eram jogadas de 5 contra 2, 4 contra 2, né? E o Botafogo desperdiçou. Mas o time taticamente melhorou demais, tá? Eu não acho que o time estava uma porcaria com o Renato Paiva, nunca achei isso. Quer dizer, já achei no início, mas desde que ele engrenou, né, do Fluminense para cá e achou o time, achou o jeito de jogar, não achava que estava tão mal assim, mas é notório que agora está melhor com 3 dias. Isso que é assustador. Isso é que é assustador. Com 3 treinos, o Ancelottinho e sua comissão técnica já dão uma condição, já dão uma demonstração, uma amostra de qualidade de jogo melhor do que o Paiva demonstrava com 4 meses de cargo, 3 meses de cargo. Por exemplo, o Diniz ficou 1 mês treinando o Vasco. O Ancelotti teve 3 treinos com o Botafogo e o Botafogo jogou muito melhor que o Vasco. Não foi um jogo onde as valências individuais de cada jogador sobressaíram e a gente ganhou por individualismos, não. Não foi isso. A tática venceu o jogo. Uma coisa que me saltou aos olhos, quando o Nathan Fernandes entrou no jogo, ele entrou no lugar do Arthur Cabral. Você pensa, é um ponta para um centroavante. Alguém vai se mexer, vai se mudar a posição de alguém. O Nathan vai vir para a ponta esquerda, né? O Montoro vai centralizar para o meio, e quem estava de meia na hora era o Joaquim Correia, que tinha entrado no lugar do Savarino. O Correia seria empurrado para centroavante, o Montoro para o meio, e na ponta entraria o Nathan Fernandes. Não foi isso. Ele optou por surpreender o Vasco, colocando o Nathan Fernandes, um jogador de baixa estatura, magrinho, franzino, né? Mais velocidade, não é um centroavante, não é um finalizador nato, tanto que perdeu um gol cara a cara com o Léo Jardim, mas estava impedido, então dane-se. Mas optou por um cara de velocidade no lugar de um cara de força física, pivô e finalização, para pegar o Vasco desprevenido. O Vasco, que estava ali indo para o ataque e buscar o empate, se abrindo, foi pego em vários contra-ataques rápidos com essa tática. Nathan Fernandes como uma flecha para receber passes de Montoro, Correia, Marlon, né? Então foi muito bem sucedida não só essa tática, mas todas as táticas que o Ancelottinho, né, o David Ancelotti aplicou em campo. Ele deu um nó no Diniz e é isso, tá? Gostei muito. Como eu falei, não podia, vamos dizer assim, analisar o Ancelottinho antes dele estrear, porque ele não era técnico. Tá começando a ser técnico agora. Protagonista dos seus trabalhos agora. Vamos ver com o tempo como é que vai ser. E a primeira impressão foi muito boa. Muito boa mesmo, tá? Deu esperança. É isso, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro próximo vídeo. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui
você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.